Oi, gente, tudo bem? Que bom ver vocês. Olha só, hoje eu resolvi usar todas essas canetas e esses lápis para gravar uma aula um pouquinho diferente para vocês, tá? Então, hoje eu vou aqui apresentar um pouquinho do conteúdo sobre o racismo científico. Isso mesmo, gente. Racismo científico hoje é o tema da nossa aula. Racismo e ciência, no caso, né? Enfim. Nós sabemos que a história, ela procurou inferiorizar algumas raças, né? Especialmente negros, africanos e indígenas. E esse processo histórico de ideias de inferioridade racial de alguns grupos humanos em relação a outros, remontam à época da colonização das Américas já. No entanto, é, com o passar do século XIX para o século XX, essas teorias, que antes eram de forma mais no campo das ideias, né, enfim, estava no campo da história das ideias, elas vão ficar um pouco mais fortalecidas pelo discurso científico. Tá? E esse discurso científico vai ser utilizado para legitimar a dominação de uma raça, de um grupo étnico-racial sobre outros. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Nesse contexto surgirão diversas teorias racistas, que são teorias que se intitulavam científicas, por isso que nós colocamos aqui elas como pseudocientíficas, porque elas acreditavam, seus idealizadores acreditavam estar fazendo ciência, e na verdade o século XX vem desmontar essas teorias e demonstrar que na realidade elas não foram tão científicas assim. Então a virada do século XIX para o século XX vai ser marcada por um grande número de teorias científicas. A nossa aula de hoje vai focar em apenas duas, mas com impactos muito grandes, tá? A gente já vai falar disso. A primeira questão que nós precisamos trazer à luz para compreendermos um pouquinho esse processo de racismo científico é a teoria do evolucionismo. O evolucionismo é uma teoria que advém da obra principal do nosso querido biólogo conhecido no mundo todo, Charles Darwin, certo? O Charles Darwin, ele vai nascer no ano de 1809 e vai morrer no ano de 1888. Em 1859, Darwin vai escrever a sua obra-prima, A Origem das Espécies. Tá? Dentro da origem das espécies, ele vai procurar explicar, do ponto de vista da ciência, em oposição à visão anterior, que era a visão da religião, como haviam surgido os seres vivos na Terra. Então, Darwin vai afirmar que toda a diversidade biológica do planeta seria fruto de um processo de evolução. E daí viria a teoria da evolução. E essa evolução se manifesta de forma gradual, por meio de um processo de seleção natural. Esse processo de seleção natural é o processo que vai fazer com que as espécies transmitam às gerações seguintes características, certo? E características que são aumentadas. E obviamente, aumentam as possibilidades de sobrevivência e asseguram a existência de algumas raças em detrimento de outros. As ideias do Darwin, gente, elas vão influenciar e muito nas teorias racistas que vão surgir. Se no campo da biologia o evolucionismo vai trazer respostas muito interessantes, no campo social, né, no campo das ideias em relação às questões humanas, né, e a relação entre os seres humanos, ela de fato vai gerar teorias muito controversas, né? E podemos até afirmar que vai prestar um desserviço. Por quê? Porque essas teorias racistas, com base no evolucionismo de Darwin, vão contribuir para ideais políticos de eliminação dessas supostas raças inferiores, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? Partindo da ideia do darwinismo e partindo dessa concepção, vão surgir então ideais, tá? E teorias que vão compreender que a espécie humana é criada a partir de várias raças e que dentro dessa variedade de raças existiriam então raças superiores e raças inferiores. A gente vai voltar nisso daqui a pouco, justamente porque a gente vai tentar entender como eles organizaram esse processo de pensamento no qual raças superiores e raças inferiores seriam definidas. Ok, gente? Então a primeira teoria racista que nós vamos falar é a teoria do darwinismo social. E a segunda, a eugenia. Nós vamos falar uma por vez, ok, galera? Então, primeiramente,
Eu tô aí enfeitando um esqueminha para vocês poderem fazer no caderno de vocês. Espero que ajudar, apesar que ainda não tem as canetas ideais para fazer esse tipo de esquema, mas logo, logo eu vou ajeitar essa questão, gente. Eu sei que tá fraquinho, mas eu espero que esteja ajudando vocês. Enfim, o darwinismo social, ele é uma teoria que advém de um carinha chamado Herbert Spencer. O Herbert Spencer foi filósofo e sociólogo inglês responsável pela teoria do darwinismo social. Viveu de 1820 a 1903 e é considerado um seguidor de Augusto Comte e um representante do positivismo na Grã-Bretanha. É desse carinha, do Herbert Spencer, que nós conhecemos a expressão a sobrevivência do mais apto, pois, na obra dele, ele procurou aplicar as leis da evolução em todos os níveis das relações humanas. Então, nesse contexto, ele entendia que sobreviveria aquele que estivesse mais apto à sobrevivência. Tá? Era uma visão de que havia, então, uma espécie de hierarquia entre as espécies humanas e as espécies raciais, já que havia uma consideração da existência de diversas raças. Tá? Ok. Dentro desse contexto, então, essa visão do darwinismo social foi uma visão que expandiu, ampliou a visão do evolucionismo para todos os níveis da raça humana. Tá? Ela trouxe do darwinismo, então, algumas características. É como se ela pegasse a teoria do darwinismo social, ela pega, então, do darwinismo alguns conceitos e, a partir desses conceitos, vai analisar as raças humanas. Primeiro, conceito de competição, que ela vai utilizar. Então, seres humanos, existem raças e essas raças competem entre si. Há uma seleção natural, na qual as raças mais fortes sobrevivem. Há um processo evolutivo, que vai caracterizar a superioridade de algumas raças sobre outras. Então, se há um processo de evolução, isso significa que algumas raças ainda estão em desenvolvimento no processo de evolução. Outras estão plenamente desenvolvidas. E o conceito de hereditariedade, que é um conceito muito importante dentro da obra do Charles Darwin e que vai ser trazida aí para a teoria do darwinismo social. Ok, gente? Dentro desse contexto, então, surgem 3 ideias básicas. As 3 ideias básicas defendidas pelo darwinismo social é dividida de forma que a primeira afirma que a realidade das raças humanas, num sentido especialmente biológico, elas são distantes entre si. Então, o próprio darwinismo social, ele vai estabelecer uma distância entre as raças, tá? Assim como existe uma distância entre um cavalo e um asno, como existe uma distância entre um gato e um tigre ou um outro felino mais superior, existe também uma distância entre uma raça e outra, humana, ok? A segunda teoria é a defesa da existência de uma continuidade de caracteres físicos e morais, determinando que a divisão de raças era o mesmo que divisão de culturas. Então, é como se houvessem as raças divididas entre si. Uma raça é mais culta e mais desenvolvida do que a outra, tá? Dentro desse contexto, a preponderância de um grupo raciocultural ou étnico no comportamento do sujeito também é uma outra ideia defendida pelo darwinismo social. Ou seja, não há um arbítrio, não há liberdade no indivíduo. Toda a forma como ele se constitui é definida pela raça na qual ele nasceu. Então, essas são as 3 ideias básicas, com base aí nesses 4 elementos da teoria do Darwin, do Charles Darwin, e dentro delas, competição, evolução natural, seleção natural, evolução e hereditariedade. Agora vamos falar um pouquinho da eugenia. Galera, a eugenia, então, ela vai ser um termo, o termo eugenia, ele vem de eugenos, ou seja, boa geração, tá? Então, ela vai defender uma ideia de pureza racial. Foi criada pelo britânico Francis Galton, considerado o pai do pensamento eugênico, e vai chegar, inclusive, no Brasil, mas isso é assunto para uma outra hora. Em 1883, Francis Galton vai publicar, galera, 1869. Francis Galton vai publicar Hereditary Genius. Ok? Sou péssima no inglês, mas tudo bem, estou tentando. Essa obra, gente, ela vai trazer todo o pensamento eugênico, que é a crença que a capacidade humana ela está relacionada com a hereditariedade e não com a educação. Então, é o seguinte, o Francis Galton, ele vai afirmar que a capacidade de uma pessoa, do ser humano, está muito mais ligada com os fatores hereditários que constituem esse indivíduo do que a educação que ela recebe.
Tá? Então, é muito importante que essa hereditariedade, que esses fatores hereditários que constituem o sujeito, passem por um processo de limpeza, tá? Ou seja, se houver cruzamento de genes e fatores hereditários inferiores com superiores, criar-se-ão, então, seres inferiores. Por isso, há uma busca dentro da eugenia, uma busca, de fato, por uma pureza racial, tá? Nós sabemos, então, que o Galton vai dizer no livro dele que a capacidade do ser humano, então, ela é definida em função da sua hereditariedade. Essas políticas eugênicas vão trazer resultados terríveis, tá? Porque o resultado dessa teoria são as próprias políticas. Por exemplo, proibição de casamentos interraciais, visando aprimoramento das populações, políticas de intervenção na reprodução de pessoas que eram consideradas nocivas dentro da sociedade. Então, nós vamos ver um apanhado de políticas segregacionistas que excluíram algumas populações da sociedade e, pasmem, galera, ainda hoje pensamentos, ideias e políticas eugênicas estão aí pelo mundo. Olha, eu fiquei até com dor no dedo, tanto escrever. Estou dando uma alongadinha, porque a gente vai passar aí para um outro momento da nossa discussão. Galera, pode parecer que esse é um assunto definido, ok? Resolvido. Nós estamos na era, século XXI, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos do homem e do cidadão, enfim, tantas declarações que vão falar sobre os direitos das pessoas portadoras de alguma deficiência, o direito das pessoas de terem acesso à igualdade, sem discriminação, sem preconceito. No entanto, essa discussão em relação ao racismo científico ainda é muito importante e deve estar presente aí no nosso cotidiano. Então, voltando para a teoria do darwinismo social um pouquinho, qual vai ser a defesa dessa teoria, galera? Então continuando, segundo essa teoria, galera, existiriam então as raças superiores, tá? Que seriam compostas pelos brancos europeus e as raças inferiores. Essas raças inferiores seriam os negros, os indígenas e os asiáticos. Professora, mas havia alguma comprovação de tudo isso? Não, nenhuma, a não ser o próprio preconceito que fundamentava a busca por uma distância, né? Uma distância evolucionista, digamos assim, entre as raças. E é muito triste de perceber que esse discurso ganhou muita força. E nós podemos sim afirmar que o racismo científico foi um discurso político muito forte na virada do século XIX e para o século XX e durante boa parte do século XX, quiçá até os dias de hoje, né? Ele está muito presente em diversos discursos políticos que nós vemos por aí. Gente, mas e os miscigenados? A gente pergunta assim, ok, existiam os superiores e os inferiores, mas e o mestiço? Onde fica o mestiço nesse contexto, professor? O mestiço, gente, pasmem, ele era visto como um degenerado, tá? Havia uma visão muito depreciativa, uma visão pessimista em relação às sociedades miscigenadas. Nesse contexto se encaixa o Brasil. Sim, o Brasil. Porque o Brasil é uma raça onde, de fato, estabeleceu-se aí o chamado espetáculo das raças, tão definido e falado de forma incrível pela Lilian Schwartz na obra dela, O Espetáculo das Raças. Porque o Brasil é uma raça, é um povo miscigenado, né? Então, dentro desse conceito de raça miscigenada, nós nos encontramos, então, em degeneração. O que seria degeneração? A mistura racial, mistura genes bons com genes ruins, e aí cria-se uma raça inferior às raças inferiores, tá? Enfim, gente, obviamente que daí os eugenistas vão vir discursar aqui, através da tese do branqueamento da população brasileira, que se houvesse um branqueamento, um aumento dos povos brancos no povo brasileiro, tá? E aí um incentivo à imigração dessas populações brancas para o Brasil, conforme a população fosse embranquecendo, então a nossa população se desenvolveria, gente. Muito triste, política terrível de branqueamento, mas é assunto para a próxima aula. As teorias racistas, então, elas vão culminar em situações terríveis. O fascismo é um exemplo, o nazismo na Alemanha, a segregação racial, Estados Unidos, África do Sul,
o apartheid, né? Enfim, o domínio de nações sobre outras com uma justificativa de superioridade, tá? Missões civilizadoras pelo mundo e o próprio eurocentrismo, que vai, de fato, desencadear consequências graves e violentas com respeito a outros povos e culturas. Por quê? Esse domínio exercido pela Europa, ele vai estar ligado a uma expansão de economia capitalista e que vai afetar povos no mundo inteiro de forma negativa, não levando em consideração esses povos que não se encaixam naquilo que o pensamento europeu considera como atitudes e formas de vida racionais e civilizadas. Isso vai acontecer durante todo o século, início do século XX, tá? E muitas vezes ainda acontece nos dias de hoje. O século XX, então, vai trazer o fim dessas teorias, pelo menos no campo científico, no crédito que essas teorias tinham, porque elas vão ter muito crédito. Depois do grande terror que foi o Holocausto nazista, que vai, de fato, destruir várias populações, dizimar populações de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, presos políticos, enfim, vai se ficar provado a inconsistência dessas teorias, tá? Que são tão danosas para a população. E vai se chegar a uma conclusão muito importante. Não há subdivisões de raça na espécie humana, galera. Existe apenas uma raça, a raça humana. Não há subdivisão, ok? Isso que fique muito claro para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E agora, uma mensagem muito importante para vocês, tá? Não basta, então, que nós não sejamos racistas. É muito interessante a gente ouvir as pessoas dizerem: eu não sou racista, tá? Mas não basta. Isso é muito pouco, ok? O que basta então, professora? É preciso que vocês sejam antirracistas. É preciso que vocês estudem, compreendam o quanto o racismo foi nocivo e ainda é nocivo para as relações humanas. Então não basta não ser racista. É preciso ser antirracista e combatê-los, combater esse pensamento aí na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa realidade. E lembrem-se sempre, só existe uma raça, só existe uma espécie, tá? E essa espécie e essa raça é a raça humana. Não há seres superiores, não há seres inferiores. O que existem são pessoas iguais em dignidade, direitos e que devem ser respeitadas por aquilo que são. Somos todos iguais perante a sociedade. Eu, obviamente, acredito que também perante Deus, porque sou uma pessoa religiosa, mas, de fato, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Para mim foi muito legal. Deixem o like e sigam o canal.